Salve, salve, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades do plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio Geografia. Vamos corrigir semana 3, volume 3. Quem não se recorda, a explicação abordou migrações, desterritorialização, reterritorialização. Quem não assistiu a aula de explicação, assista. É uma sugestão que eu dou. Vai aparecer um card na parte superior do vídeo e também vou deixar linkado na descrição. Mas bora para a correção, que é o que interessa aqui no momento. Número 1, o que você entende por desterritorialização? Então, nós vimos que a desterritorialização é um processo ou movimento pelo qual se abandona ou se perde um território. Esse processo pode ser de várias naturezas. Ele pode ser simbólico, como, por exemplo, quando há uma destruição de símbolos, marcos históricos, perda de identidade, mas ele também pode ser concreto, como, por exemplo, pela destruição de antigos laços e também fronteiras, tanto econômicas e políticas de integração. Bora lá fazer o gabarito, então? Então, ficou assim, ó. É o movimento ou processo pelo qual se abandona ou se perde um território. Pode ser tanto simbólico, com a destruição de símbolos, marcos históricos, identidades, quanto concreto, pela destruição de antigos laços, fronteiras, econômico, políticos de integração. Vamos ver então como ficou esse gabarito, até para ver se eu não errei nada de digitação. Ficou assim, é um movimento ou processo pelo qual se abandona ou se perde um território. Pode ser tanto simbólico, com a destruição de símbolos, marcos históricos, identidades, quanto concreto, pela destruição de antigos laços e fronteiras econômico-políticos de integração. Ok. Número 2. Nós temos uma charge. Refugiado da Venezuela ou da Síria? Pergunta um senhor ao outro e ele responde, da periferia. Na sua opinião, qual a alusão é feita pela charge? Justifique sua resposta. Ela faz menção a quê? Ela aborda o quê? E por que a gente acha que ela aborda isso? Pessoal, a charge faz referência aos principais grupos de imigrantes ou refugiados da atualidade, por isso que ele menciona Síria e Venezuela. Além disso, o chargista, ele evidencia que muitos refugiados migram em virtude das precárias condições de vida em países periféricos, condições como fome, pobreza, guerra, desastres naturais, entre outros. Ok? Vou colocar aqui, então, nesse cantinho. Vai ficar assim, ó. A charge faz referência à origem dos principais grupos de imigrantes e refugiados na atualidade. Por isso, faz menção à Síria e Venezuela. O chargista evidencia que muitos refugiados migram em virtude das precárias condições de vida nos países periféricos. Fome, pobreza, guerras, desastres
naturais, entre outros. Então, vamos ver como ficou? Ficou assim, ó. A charge faz referência à origem dos principais grupos de imigrantes e refugiados na atualidade. Por isso, faz menção à Síria e Venezuela. O chargista evidencia que muitos refugiados migram em virtude das precárias condições de vida nos países periféricos. Fome, pobreza, guerras, desastres naturais, entre outros. Show. Número 3 agora. A vida como refugiado pode ser difícil de imaginar, mas para 25,4 milhões de pessoas em todo o mundo é uma realidade apavorante. Eles contam com o nosso apoio para reconstruir suas vidas. Aponte os principais desafios enfrentados pelos refugiados no mundo globalizado. Olha, gente, muitos imigrantes vão desempenhar trabalhos desprezados nos países que os acolhem, que os recebem, como, por exemplo, a colheita, construção civil, limpeza. Muitos vão sofrer xenofobia, que é a aversão, medo ou preconceito contra o imigrante. Além disso, quando imigrantes ilegais são descobertos pela polícia, muitas vezes são deportados, imediatamente expulsos, ok? Então, vou colocar aqui a resposta do número 3, tá? Cuidado para não confundir com o 2. Então, vai ficar assim, ó. Muitos imigrantes desempenham trabalhos desprezados nos países que os recebem, como a colheita, construção civil e limpeza. Há vários casos de xenofobia, aversão, medo, preconceito contra o imigrante. Além disso, quando imigrantes ilegais são descobertos pela polícia, muitas vezes são deportados. Pessoal, então ficou assim, ó. Muitos imigrantes desempenham trabalhos desprezados nos países que os recebem, como colheita, construção civil e limpeza. Há vários casos de xenofobia, que é a aversão, medo, preconceito contra o imigrante. Além disso, quando imigrantes ilegais são descobertos pela polícia, muitas vezes são deportados. Show! Vamos para o número 4, aqui. Leia o texto da imagem. Poesia, Haroldo de Campos, e responda as atividades 4 e 5. Vou ler com vocês. Sem vida, sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz, sem piedade, onde parar, não sabemos. Atividade 4. Quando pessoas saem de seu país de origem com destino a outro lugar, são imigrantes que buscam viver de forma digna. Você concorda com a afirmação nada podemos fazer? Justifique sua resposta. Eu discordo. Muito pode ser feito pelos migrantes, através de políticas migratórias que busquem acolhê-los, garantir que eles tenham todos os direitos humanos preservados. E existem instituições supranacionais que auxiliam os refugiados, como, por exemplo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o Acnur, as ONGs Caritas, Médicos Sem Fronteira, dentre outros. Então, eu discordo completamente disso. Então, vamos lá. Discordo. Muito pode ser feito pelos migrantes através de políticas migratórias que visem acolhê-los e garantir a eles todos os direitos humanos. Existem instituições supranacionais que auxiliam os refugiados. Como
o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é Acnur, é a sigla. A Caritas, que é uma ONG da Igreja Católica, a Caritas. A ONG, vou continuar aqui embaixo, a ONG Médicos Sem Fronteiras, entre outros. Então, ficou assim, pessoal, olha, eu discordo, muito pode ser feito pelos migrantes através de políticas migratórias que visem acolhê-los e garantir a eles todos os direitos humanos. Existem instituições supranacionais que auxiliam os refugiados, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, a Caritas, a ONG Médicos Sem Fronteiras, entre outros. Vamos à 5 e última? Na sua compreensão, quais são os direitos humanos violados quando se descreve no poema tão veloz, sem piedade? Onde parar? O que está sendo violado é o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Podemos citar também a violação do artigo 9º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Beleza? Então vamos lá. Os direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Podemos citar também a violação do artigo 9º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que, abre aspas, porque não sou eu, é um trecho da declaração, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Fecha aspas. Então, ficou assim, ó, os direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Podemos citar também a violação do artigo 9º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Queridos, tudo corrigido. Um beijão, viu? A gente se encontra terça que vem, quando eu for fazer a explicação da semana 4. Tchau, tchau.